Uma das passagens do jantar de Pêssar mais esperadas pelas crianças é a entrada de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Em um momento específico do jantar, abrimos as portas de casa e damos as boas-vindas simbólicas ao profeta. A origem desse costume encontra-se em uma discussão do Talmud, um dos livros mais sagrados do povo judeu. Os sábios discordaram sobre o número de copos que deveria haver no jantar de Pêssar. Enquanto alguns acreditavam que deveriam haver apenas 4 copos, outros defendiam que deveríamos beber 5 copos de vinho. O motivo da discussão era a discordância sobre a quantidade de versículos bíblicos que tratam da saída do Egito. A solução da disputa foi estabelecer um 5º copo, do qual não se beberia. Esse copo ficou conhecido como copo do profeta Elias, porque, segundo a tradição, ele voltará um dia para solucionar todas as disputas, inclusive essa, sobre o número de copos que deve ter o Seder de Pêssar. A chegada do profeta é um símbolo. Elias seria uma figura mística que não teria morrido, mas subido ao céu em uma carruagem de fogo. Essa personalidade mágica que nos visita na noite do Seder é recebida com muita alegria. Uma questão nos chama a atenção. Por que será que precisamos abrir as portas para a entrada do profeta? Afinal de contas, uma figura mágica como ele poderia facilmente entrar pela janela. Provavelmente poderia também atravessar as paredes. Qual é o significado de abandonarmos nossas poltronas e abrirmos as portas? Antigamente, a porta era aberta no início do Seder, quando dizemos, todos os que têm fome que venham e comam. E permanecia a porta aberta durante todo o jantar. Mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, essa prática tornou-se perigosa em função das perseguições religiosas. Dessa maneira, estabeleceu-se a tradição de abrir a porta por um breve instante perto do final da cerimônia. Alguns defendem que a abertura da porta surgiu justamente para verificar se havia algum inimigo do lado de fora. O messianismo é um movimento que surgiu apenas no judaísmo pós-bíblico. Na época da Torá, o Messias não é citado nenhuma vez. Na época dos profetas, o uso do termo Mashiach referia-se ao líder do povo, o ungido. A origem etimológica da palavra faz alusão ao ritual de jogar óleo na cabeça de um dirigente do povo como uma forma de coroação. Com o passar dos anos, desenvolveu-se a ideia de um redentor de carne e osso, que chegaria para salvar a humanidade. Esse homem, segundo a visão clássica, atravessaria os portões de Jerusalém sentado em uma mula branca, anunciando a chegada da paz. Com o advento do judaísmo liberal no século XIX, passou-se a questionar de forma enérgica a visão clássica do Messias. O judaísmo reformista alemão incomodou-se com a ideia de que deveríamos aguardar passivamente a chegada de um Salvador. Ao invés disso, as linhas religiosas pluralistas advogaram a ideia de uma era messiânica no lugar de um Messias. Segundo essas correntes, ao invés de esperar por um Redentor, deveríamos trabalhar ativamente pela construção da redenção. Por mais sutil que essa diferença possa parecer, ela é, na realidade, abismal. Aguardar a chegada do Messias pode significar uma atitude passiva em relação aos desafios do mundo. Por outro lado, trabalhar pela construção de uma era messiânica significa abandonar nossa zona de conforto e assumir total responsabilidade pelos caminhos da humanidade. Talvez seja justamente esse o símbolo da porta que abrimos no jantar de Pêssar. Metaforicamente, abandonamos nossas confortáveis poltronas e tomamos uma atitude. Abrimos a porta na noite do Seder para representar uma opção simbólica pela construção de um mundo diferente. Que Deus nos conceda a capacidade
de abandonar o conforto de nossas poltronas e que possamos abrir as portas para a chegada de uma era de paz. L'chaim.